Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. Esse é mais um capítulo do livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, publicado pela primeira vez em 1847. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha e, se puder me ajudar, meu Pix e o Apoia-se estarão na descrição e no primeiro comentário. Boa história! Capítulo 21. A pequena Kate nos deu um bocado de trabalho naquele dia. Acordou animadíssima, ansiosa para ver o primo, e à notícia de sua partida seguiram-se tão arrebatadas lágrimas e lamentações que o próprio Edgar foi obrigado a consolá-la, afirmando que o menino voltaria logo. Ele acrescentou, contudo, se eu conseguir trazê-lo. Não havia esperanças de que isso viesse a acontecer. A promessa não conseguiu acalmá-la muito, mas o tempo foi mais eficaz. Embora de quando em quando ainda tenha perguntado ao pai quando Linton voltaria, antes que tornasse a vê-lo, o rosto dele já tinha se apagado de tal maneira na memória de Kate que ela não o reconheceu. Quando por acaso eu encontrava a governanta de Wuthering Heights, nas minhas idas a Gimmerton, perguntava-lhe como estava o patrãozinho, que vivia quase tão recluso quanto a própria Catherine, sem nunca ser visto. Nesses encontros fiquei sabendo que continuava com a saúde fraca e que era maçante cuidar dele. Disse-me que o Sr. Heathcliff parecia detestá-lo cada vez mais, embora se esforçasse por ocultá-lo. Antipatizava com o som da sua voz e não conseguia ficar sentado no mesmo cômodo que o filho por mais do que alguns minutos. Raramente os dois conversavam. Linton estudava suas lições e passava as noites numa saleta, ou então ficava na cama o dia inteiro, pois estava sempre com tosses e resfriados e se queixando de todo tipo de dor. Nunca vi uma criatura tão fraca, acrescentou a mulher, nem tão cheia de cuidados consigo mesma. Como reclama, se deixa a janela um pouco aberta à noite. Ah, parece que vai morrer com um arzinho noturno. E a lareira tem que ser acesa em pleno verão, e o cachimbo de Joseph é veneno, e tem sempre de ter doces e guloseimas, e sempre leite, leite a toda hora. No inverno não se preocupa com ninguém mais. Fica sentado, embrulhado em sua capa forrada de pele, junto à lareira, com torradas e água ou outra bebida quente para ir tomando devagarinho. E se Harrington, por pena, vem tentar distraí-lo... Harrington não é uma pessoa má, embora seja bruto. A coisa termina com um xingando e outro chorando. Acho que o patrão adoraria ver Earnshaw dando-lhe uma boa surra, se não fosse seu filho. E tenho certeza de que ia colocá-lo para fora de casa, se soubesse da metade dos seus caprichos. Mas não quer se arriscar e foge à tentação. Nunca entra na saleta, e se Linton começa a aprontar em algum lugar da casa onde ele esteja, manda-o logo subir. Adivinhei por esse relato que a completa falta de compaixão tornara o jovem Heathcliff egoísta e desagradável, se ele já não o era por natureza. Meu interesse, consequentemente, diminuiu, embora ainda me compadecesse de sua sorte e desejasse que tivesse sido deixado conosco. O Sr. Edgar me incentivava a obter informações. Pensava um bocado no sobrinho, creio, e teria corrido riscos para vê-lo. Certa vez me disse para perguntar à governanta se Linton nunca ia ao vilarejo. Ela respondeu que ele só estivera lá 2 vezes, a cavalo, acompanhando o pai, e em ambas as vezes alegou estar exausto durante os 3 ou 4 dias subsequentes. Aquela governanta foi embora, se me lembro bem, 2 anos depois da chegada dele. Uma outra, que eu não conhecia, foi a sucessora, e ainda vive lá. O tempo correu em Grange tão agradável quanto antes, até a senhorita Kate completar 16 anos. Nunca festejávamos seu aniversário, porque era também o aniversário da morte da minha falecida patroa. Seu pai passava o dia sozinho na biblioteca, invariavelmente. Ao entardecer, caminhava até o cemitério de Gimmerton, onde com frequência se demorava até depois da meia-noite. Catherine, assim, só podia contar consigo mesma para se divertir. Aquele 20 de março era um belo dia de primavera, e quando seu pai foi para a biblioteca, minha jovem patroa desceu vestida para sair e me disse que pedira permissão para dar um passeio na charneca comigo. O Sr. Linton autorizara-a, se não fôssemos longe e estivéssemos de volta dentro de 1 hora.
Então se apresse, Ellen, exclamou a jovem. Sei onde quero ir. É onde há um bando de galinholas. Quero ver se já fizeram os seus ninhos. Isso deve ser bem longe, respondi. Elas não fazem ninhos na beira da charneca. Não é longe, não, disse ela. Já estive bem perto delas com o papai. Pus o gorro e fui, sem pensar nada demais sobre o assunto. Ela saltitava à minha frente, voltava para junto de mim e se afastava de novo como um jovem galgo. No início, entretive-me ouvindo as cotovias cantando em toda parte e sentindo o gostoso calor do sol, vendo a minha menina querida, os cachos louros esvoaçando, o rosto corado, suave e puro como uma rosa silvestre, e os olhos radiantes com um prazer imaculado. Era uma criatura feliz e um anjo naqueles dias. Pena que nunca ficasse satisfeita. Bem, perguntei, onde é que estão as suas galinholas, senhorita Kate? Já devíamos ter chegado. A cerca de Grange está bem distante. Ah, só mais um pouco, Ellen, respondia sempre. Basta subir aquela colina, atravessar aquele baixio, e quando chegar do outro lado já vou ter descoberto os pássaros. Mas havia tantas colinas a subir e baixios a atravessar, que por fim comecei a ficar cansada e disse a ela que tínhamos de parar e voltar. Tive de gritar, pois Kate já me ultrapassara em muito, mas ela ou não ouviu ou fingiu não ouvir, pois continuava correndo e fui obrigada a segui-la. Por fim sumiu num declive e quando pude vê-la de novo, estava a 3 quilômetros mais próxima de Wuthering Heights do que de sua própria casa. Vi 2 pessoas agarrando-a, uma das quais eu estava convencida de ser o próprio Sr. Ratcliffe. Kate fora surpreendida roubando ninhos de galinhola, ou pelo menos procurando por eles. Heights era propriedade de Ratcliffe, e ele estava passando uma descompostura na larápia. Não cheguei a pegar nem a encontrar ninho algum, dizia ela, gesticulando com as mãos para corroborar as palavras, enquanto eu a custo me aproximava deles. Minha intenção não era capturar as aves, mas o papai me disse haver muitas aqui, só queria ver os ovos. Ratcliffe me fitou de relance com um sorriso malévolo, expressando que sabia com quem falava e, consequentemente, sua má vontade para com ela, e indagou quem era o papai. O Sr. Linton, de Thrushcross Grange, respondeu a moça. Logo vi que não me conhecia, ou não teria falado desse jeito. Supõe então que o seu pai seja muito estimado e respeitado? Indagou ele com sarcasmo. E quem é o senhor? Perguntou Catherine, fitando com curiosidade seu interlocutor. Esse rapaz eu já vi antes. É seu filho? Apontou para Hareton, o outro presente ali, que com 2 anos somados à sua idade, em nada progredira, a não ser em tamanho e força. Parecia tão desajeitado e bruto quanto antes. Senhorita Kate, interrompi, já faz quase 3 horas em vez de 1 que saímos. Precisamos mesmo voltar. Não, esse rapaz não é meu filho, respondeu Ratcliffe, empurrando-me para o lado. Mas tenho um filho e a senhorita também já o viu antes. Embora sua governanta esteja com pressa, acho que tanto a senhorita quanto ela deveriam descansar. Não gostaria de caminhar só mais um pouco e vir até a minha casa? Depois que tiverem descansado, o caminho de volta vai ser mais fácil e vão ser bem recebidas. Sussurrei a Catherine que ela não deveria, de modo algum, aceitar o convite. Estava completamente fora de questão. Por quê? Indagou ela em voz alta. Estou cansada de correr e o chão está úmido de orvalho. Não posso me sentar aqui. Vamos, Ellen. Além disso, ele está dizendo que já vi seu filho antes. Está enganado, suponho, mas acho que sei onde mora. Na casa que visitei quando voltava de Penistone Crags. Não é lá? É sim. Venha, Nelly, e não reclame. Ela vai gostar muito de nos fazer uma visita. Hareton, vá na frente com a menina. E você, venha comigo, Nelly. Não, ela não vai a lugar nenhum, exclamei, debatendo-me para soltar o braço que lhe agarrara. Mas ela já estava quase à porta da casa, correndo a toda para o alto do morro. O companheiro que lhe fora designado nem sequer fingiu que ia junto. Entrou por um atalho na beira da estrada e desapareceu. Sr. Ratcliffe, isso está errado, continuei. E o senhor sabe que suas intenções não são boas. Ela vai ver o Linton em sua casa e contar tudo assim que voltarmos, e a culpa vai ser minha. Quero que ela veja Linton, respondeu ele. Ela está com o melhor aspecto esses dias. Nem sempre está em condições de ser visto. E vamos convencê-la a guardar segredo sobre a visita. Que mal há nela?
O mal é que o pai dela vai me odiar se descobrir que a deixei entrar na sua casa, e estou convencida de que o senhor, ao encorajá-la a fazer isso, não tem boas intenções. Retruquei. Minhas intenções são as melhores do mundo. Vou lhe dizer exatamente quais são. Prosseguiu. Que os dois primos se apaixonem e se casem. Estou sendo generoso com seu patrão. A filha dele não tem perspectivas, e se agir conforme o meu desejo, vai passar a ser herdeira conjuntamente com Linton. Se Linton morresse, respondi, e sua vida parece bem precária, Catherine seria a herdeira. Não seria, não, respondeu ele. Não há nenhuma cláusula no testamento que determine isso. A propriedade dele passaria para mim, mas, para evitar brigas, desejo a união dos dois. Estou decidido a fazê-la se tornar realidade. E estou decidida a impedir que ela volte a se aproximar da sua casa comigo. Retruquei quando chegamos ao portão, onde a senhorita Kate nos aguardava. Heathcliff mandou que eu me calasse e, seguindo na nossa frente, foi logo abrir a porta. Minha jovem patroa olhava de quando em quando para ele, como se não conseguisse chegar a uma conclusão sobre o que pensar a seu respeito, mas ele sorria quando seus olhares se encontravam e amaciava a voz para falar com ela. Fui tola o suficiente para achar que a memória da mãe dela pudesse fazê-lo desistir de lhe desejar mal. Linton se encontrava de pé junto à lareira, estivera andando pelos campos, pois estava de chapéu, e chamava Joseph para que lhe trouxesse sapatos secos. Era alto para a idade, ia completar 16 anos, dentro de alguns meses. Suas feições ainda eram bonitas, e os olhos e a cor da pele mais claros do que eu me lembrava, embora houvesse neles um brilho meramente temporário, adquirido com a atmosfera saudável e o sol brando. Muito bem, quem é aquele ali? Perguntou Heathcliff, voltando-se para Kate. Você sabe? Seu filho? Arriscou ela, após examinar desconfiada primeiro um, depois o outro. Sim, sim, respondeu ele. Mas esta é a primeira vez que o vê? Pense. Ah, que memória curta a senhorita tem! Linton, não se lembra da sua prima, que antes tanto nos pedia para ir ver? O quê? Linton? Exclamou Kate, tomada de alegre surpresa ao ouvir o nome. Esse é o pequeno Linton? Está mais alto do que eu. Você é Linton? O jovem se aproximou e confirmou. Ela o beijou fervorosamente e os dois se fitaram maravilhados com o que o passar do tempo fizera à aparência de ambos. Catherine já alcançara sua estatura de adulta. Era ao mesmo tempo roliça e esbelta, elástica e firme, e sua aparência geral resplandecia de saúde e animação. O aspecto e os movimentos de Linton eram bastante lânguidos, e seu corpo extremamente franzino, mas havia uma graça em seu modo de agir que mitigava esses defeitos e o tornava alguém não de todo desagradável. Depois de trocar várias demonstrações de afeto com ele, sua prima foi até onde estava o Sr. Heathcliff, que se demorava junto à porta, dividindo sua atenção entre o que se passava dentro de casa e lá fora, isto é, fingindo observar o exterior, quando na verdade só notava o que transcorria lá dentro. E o senhor é meu tio, então? Exclamou ela, esticando o corpo para beijá-lo. Achei mesmo que simpatizava com o senhor, embora estivesse muito aborrecido a princípio. Por que não vem nos visitar em Thrushcross Grange com Linton? Viverem todos esses anos como vizinhos tão próximos e nunca irem nos ver é estranho. Por que isso? Visitei Grange vezes demais, antes que a senhorita nascesse. Vamos, pare com isso. Se tem beijos de sobra, vá dá-los em Linton. Desperdiça-os comigo. Ellen, sua malvada! Exclamou Catherine, correndo para me atacar com seus carinhos desmedidos. Sua perversa! E tentar me impedir de entrar. Mas vou fazer esta caminhada todas as manhãs daqui por diante. Posso, tio? E vou trazer o papai algumas vezes. O senhor não ficaria feliz em nos ver? Claro, respondeu o tio com uma mal contida careta, resultante da profunda aversão por ambos os possíveis visitantes. Mas ouça, prosseguiu virando-se para a jovem. Pensando bem, é melhor que eu lhe conte. O Sr. Linton não gosta de mim. Brigamos em certo momento de nossas vidas com encarniçada ferocidade. Se mencionar que deseja trazê-lo, ele vai proibir por completo as suas visitas, de modo que não deve dizer nada sobre isso, a menos que não queira nunca mais ver seu primo. Pode vir, se quiser, mas não deve dizer nada. Por que brigaram? Indagou Catherine, consideravelmente desanimada. Ele me achava pobre demais para me casar com a irmã, explicou Heathcliff.
e ficou aborrecido quando eu a conquistei, com o orgulho ferido, nunca há de me perdoar. Isso está errado, contestou a jovem. Em algum momento vou dizer a ele, mas Linton e eu nada temos com a sua briga. Não virei aqui então. Ele virá me ver em Grange. É longe demais para mim, murmurou o primo. Eu morreria se caminhasse 6 quilômetros. Não, venha a senhorita aqui, senhorita Catherine, de tempos em tempos. Não todas as manhãs, mas 1 ou 2 vezes por semana. O pai lançou ao filho um olhar de puro desprezo. Receio, Nelly, estar perdendo meu tempo, sussurrou para mim. A senhorita Catherine, como o pateta a chama, vai acabar descobrindo que ele não vale nada e mandando-o aos quintos dos infernos. Se fosse Harrington em vez dele. Sabe que 20 vezes por dia desejo que Harrington, com toda a sua degradação, fosse meu filho? Amaria o rapaz se fosse outra pessoa, mas acho que ele está a salvo do amor dela. Vou colocá-lo contra aquela criatura insignificante se ela não tomar jeito logo. Calculamos que mal vai chegar aos 18 anos. Ah, veja que sujeito insípido. Está absorto em secar os pés e nem olha para ela. Linton! Sim, pai, respondeu o rapaz. Não tem nada para mostrar à sua prima, por aí? Nem mesmo um ninho de coelhos ou de fuinha? Leve-a para o jardim antes de trocar os sapatos. Vá até a estrebaria ver seu cavalo. Será que a senhorita não prefere ficar aqui e se sentar? Perguntou Linton, dirigindo-se a Kate, num tom que expressava relutância em voltar a fazer esforço físico. Não sei, considerou ela, lançando um olhar na direção da porta, evidentemente ansiosa para sair. Ele continuou sentado e se encolheu mais para perto do fogo. Ratcliffe se levantou, foi até a cozinha e dali até o pátio, chamando Hareton. Este respondeu e logo os dois regressaram. O jovem estivera se lavando, o que era evidente pelo brilho em sua face e pelos cabelos molhados. Ah, quero lhe fazer uma pergunta, tio, começou a senhorita Kate, lembrando-se do que lhe dissera a governanta. Esse aí não é meu primo, é? É sim, respondeu ele. É o sobrinho da sua mãe. Não gosta dele? Catherine tinha uma expressão estranha no rosto. Não é um rapaz bonito? Prosseguiu Ratcliffe. A rude criatura se pôs na ponta dos pés e sussurrou algo ao ouvido de Ratcliffe. Este riu e Hareton pareceu aborrecido. Percebi que era muito sensível às supostas desfeitas e obviamente tinha alguma noção da sua inferioridade, mas seu patrão, o guardião, fez com que ele desfranzisse a testa ao exclamar: Você parece ser o favorito entre nós, Hareton. Ela diz que é um... O que foi que ela disse? Bem, algo bastante lisonjeiro. Muito bem. Vá você mostrar a ela a fazenda e se comporte como um cavalheiro, ouviu bem? Não diga palavrões e não olhe para a jovem se ela não estiver olhando para você. E esconda o rosto quando estiver. Quando falar, pronuncie as palavras com calma e não fique com as mãos nos bolsos. Vá logo e seja gentil com ela. Ficou observando o par que passava diante da janela. Earnshaw desviava completamente o rosto de sua companheira. Parecia estudar a paisagem familiar com o interesse de um forasteiro e de um artista. Catherine olhou de relance para ele, expressando pouca admiração. Voltou então a atenção para outras coisas que pudessem distraí-la, passeando alegremente e cantarolando uma melodia qualquer, a fim de suprir a falta de conversa. Eu o tornei incapaz de falar, observou Ratcliffe. Não vai arriscar uma única sílaba. Nelly, você se lembra de mim na idade dele? Não, alguns anos mais novo. Eu, por acaso, parecia tão idiota, tão bronco, como diz Joseph? Pior, respondi, porque era mais mal-humorado. Sinto prazer em vê-lo, prosseguiu ele, pensando em voz alta. Satisfez minhas expectativas? Se fosse um idiota de nascença, eu não gostaria tanto. Mas ele não é tolo, e posso me solidarizar com seus sentimentos, já que os senti eu mesmo. Sei exatamente o que está sofrendo agora, mas é apenas o começo do que irá sofrer, e nunca vai conseguir emergir do seu pântano de rudeza e ignorância. Mantenho-o com o pulso mais firme do que o canalha do seu pai manteve a mim, e mais baixo, pois ele sente orgulho de sua bestialidade. Ensinei-lhe a desprezar tudo o que não é meramente animal, como sendo tolo e fraco. Não acha que Hindley ficaria orgulhoso do filho se pudesse vê-lo? Quase tão orgulhoso quanto eu do meu, mas há uma diferença. Um deles é ouro usado como pedra de calçamento, e o outro é latão polido para imitar um serviço de prata. O meu não tem valor algum,
mas vou ter o mérito de fazê-lo ir tão longe quanto sua mediocridade permitir. O dele tinha qualidades de primeira, que se perderam. Transformei-as em algo inútil. Não tenho nada a lamentar. Ele teria, só eu sei o quanto. E a melhor parte da história é que Harrington gosta muito de mim. Você há de reconhecer que superei Hindley. Se o patife se erguesse do túmulo para me agredir pelos males causados ao filho, eu teria o prazer de ver o dito filho voltar-se contra ele, indignado por vê-lo cometer a ousadia de atacar o único amigo que tem no mundo. Radcliffe deu uma risada diabólica ante a ideia. Nada respondi por ver que ele não esperava uma resposta. Enquanto isso, nosso jovem companheiro, sentado longe demais para ouvir o que era dito, começou a demonstrar sintomas de desconforto, provavelmente arrependido por ter se privado da presença de Catherine pelo simples medo de se cansar. Seu pai notou os olhares ansiosos que dirigia à janela e a mão irresolutamente estendida para o chapéu. "Levante-se, seu preguiçoso!" exclamou com fingido entusiasmo. "Vá atrás deles! Estão logo ali no canto, junto às colmeias!" Linton reuniu suas forças e saiu de perto da lareira. A gelosia estava aberta e, enquanto ele saía, ouvi Kate perguntando ao seu insociável acompanhante o que era aquela inscrição acima da porta. Harrington olhou para cima e coçou a cabeça como um verdadeiro bronco. "É uma porcaria qualquer", respondeu. "Não consigo ler." "Não consegue ler?" exclamou Catherine. "Eu consigo. Está em inglês. Mas quero saber por que está ali." Linton riu. Sua primeira demonstração de contentamento. "Ele não sabe ler", informou a prima. "Pode acreditar na existência de um burro de tamanho calibre?" "Ele é normal?" perguntou a senhorita Kate com ar sério. "Ou é simples? Não funciona bem da cabeça? Já lhe perguntei 2 vezes e em ambas ele fez uma cara tão idiota que acho que não me entende. Eu com certeza mal consigo entendê-lo." Linton riu de novo e olhou com ar provocador para Harrington, que de fato não parecia capaz de compreender direito o que estava acontecendo naquele momento. "Não há nada de errado com ele, a não ser preguiça, não é, Earnshaw?" disse ele. "Minha prima acha que você é um idiota, e agora você vê no que dá a desprezar quem toma lição, como você diria. Já notou, Catherine, o horrível sotaque dele? Que diabo há de errado com você?" Rosnou Harrington, mais habituado a responder ao companheiro de todos os dias. Estava prestes a acrescentar mais alguma coisa, mas os 2 jovens irromperam num acesso de riso. Minha jovem patroa, encantada ao descobrir que podia transformar aquele jeito esquisito de falar em fonte de diversão. "Qual o motivo de dizer diabo nessa frase?" perguntou Linton com um riso abafado. "Papai lhe avisou que não dissesse palavras dessa natureza, mas você não consegue abrir a boca sem praguejar. Tente se comportar como um cavalheiro. Vamos!" "Se você não fosse mais uma mocinha do que um rapaz, eu arrebentava a sua cara agora mesmo, seu desgraçado!" respondeu furioso o rústico camponês, retirando-se com o rosto pegando fogo, num misto de raiva e humilhação, pois tinha consciência de que fora insultado e vergonha de não saber como reagir. Tendo, assim como eu, ouvido a conversa, o Sr. Radcliffe sorriu ao ver o rapaz indo embora, mas logo em seguida lançou um olhar de singular aversão para o frívolo par, que continuava conversando junto à porta. O rapaz, todo animado, comentando os defeitos e as deficiências de Harrington, contando piadas sobre ele, a moça deleitando-se com aquelas palavras atrevidas e rancorosas, sem considerar a má índole que deixavam patente. Comecei a sentir mais aversão do que compaixão por Linton e a perdoar seu pai, em certa medida, por desprezá-lo. Ficamos até de tarde. Não consegui arrancar a senhorita Kate dali antes disso, mas felizmente meu patrão ainda não saíra do quarto e não notara nossa prolongada ausência. Enquanto caminhávamos para casa, eu bem gostaria de ter falado a Kate da verdadeira natureza das pessoas que acabávamos de deixar, mas ela metera na cabeça que eu tinha alguma coisa contra elas. "Ah!" exclamou. "Você está do lado do papai, Ellen. É parcial, eu sei. Do contrário, nunca teria me enganado durante tantos anos, dizendo que Linton morava muito longe daqui. Estou bastante zangada, mas por outro lado estou tão contente que nem tenho como demonstrar minha zanga. Você só não deve dizer nada contra o meu tio. Ele é meu tio, lembre-se, e vou repreender papai por ter brigado com ele." E continuou dizendo coisas dessa ordem até eu desistir de qualquer tentativa de convencê-la de seu erro. Não mencionou a visita naquela noite,
porque não esteve com o Sr. Linton? No dia seguinte, para minha tristeza, foi tudo relatado. De todo modo, não lamentei por completo. Achava que a tarefa de a orientar e advertir seria desempenhada com mais eficiência por ele do que por mim. Mas o pai não quis se abrir e dar à filha os motivos satisfatórios para seu desejo de que evitasse qualquer contato com a casa de Heights, e Catherine gostava de ter boas razões para qualquer limitação às suas vontades de garota mimada. Papai, exclamou ela, após os cumprimentos matinais, imagine quem vi ontem, enquanto passeava pela charneca. Ah, papai, esse sobressalto seu está com a consciência pesada, não é? Eu vi, mas ouça, e vou lhe contar como descobri. E Ellen, que está mancomunada com você, fingia sentir tanta pena de mim quando eu esperava que Linton voltasse e ficava decepcionada porque isso não acontecia. Kate contou nos mínimos detalhes o passeio e suas consequências. Embora não me lançasse mais do que um olhar de reprovação, meu patrão nada disse até que ela tivesse concluído. Então a puxou para si. Ele perguntou se sabia por que ele escondera dela a proximidade de Linton. Poderia ela pensar que era para lhe negar um prazer inocente? Foi porque você não gosta do Sr. Radcliffe, respondeu a jovem. Então acha que me importo mais com os meus próprios sentimentos do que com os seus, Kate? Argumentou ele. Não, não foi porque não gosto do Sr. Radcliffe, mas porque o Sr. Radcliffe não gosta de mim, e é um homem diabólico que se compraz em desgraçar e arruinar aqueles que odeia, se lhe derem a menor oportunidade. Eu sabia que você não teria como manter relações com seu primo sem ter contato com ele, e sabia que ele haveria de odiá-la por minha causa. Portanto, e apenas pelo seu próprio bem, tomei precauções para que você não voltasse a ver Linton. Pretendia explicar tudo em algum momento, quando você fosse mais velha, e lamento não tê-lo feito antes. Mas o Sr. Radcliffe foi bastante gentil, papai, observou Catherine, sem se deixar convencer, e não se opôs que voltássemos a nos ver. Disse que eu poderia ir à sua casa sempre que quisesse, mas não deveria dizer nada a você, porque você brigou com ele e não quer perdoá-lo por ter se casado com a tia Isabela. E é verdade, você não quer perdoá-lo. O culpado é você. Ele pelo menos permite que sejamos amigos, Linton e eu. Você não. Meu patrão, percebendo que ela não queria acreditar no que lhe dizia sobre a perversidade do tio, descreveu em linhas gerais a conduta dele para com Isabela e a forma como Wuthering Heights se tornara sua propriedade. Ele não aguentava falar muito do assunto, embora raramente tocasse nele, ainda sentia por seu antigo inimigo o mesmo horror e a mesma repulsa que ocupavam seu coração desde a morte da senhorita Linton. Ela ainda poderia estar viva se não fosse por ele. Era sua constante e amarga reflexão. A seus olhos, Radcliffe parecia um assassino. A senhorita Kate, que não conhecia más ações, exceto as suas próprias pequenas desobediências, injustiças e demonstrações de cólera, frutos de seu temperamento impetuoso e irrefletido, das quais se arrependia no dia mesmo em que as cometia, ficou espantada com a perversidade que levaria alguém a tramar vingança durante anos e a seguir adiante com seus planos deliberadamente, sem um traço de remorso. Parecia tão profundamente impressionada e chocada com essa nova faceta da natureza humana, excluída de todos os seus estudos e de todas as suas ideias até então, que o Sr. Edgar achou desnecessário prolongar o assunto, apenas acrescentou. Agora já sabe, minha querida, porque desejo que você evite a casa e a família dele. Volte então às suas antigas ocupações e distrações e não pense mais neles. Catherine beijou o pai e se sentou em silêncio, dedicando-se às lições por algumas horas, como era seu hábito. Depois acompanhou-o em seu passeio e o dia transcorreu como de costume. À noite, porém, quando subiu para o quarto e fui ajudá-la a se despir, encontrei-a chorando de joelhos ao lado da cama. Ah, deixe disso, sua bobinha! Exclamei. Se tivesse sofrimentos reais, ficaria envergonhada por gastar uma única lágrima nessa pequena contrariedade. A senhorita nunca teve nem sombra de um sofrimento grande. Imagine por um minuto que meu patrão e eu tivéssemos morrido e a senhorita estivesse sozinha no mundo. Como haveria de se sentir então? Compare a presente ocasião com uma aflição como essa e sinta-se grata pelos amigos que tem, senhorita Catherine, em vez de ambicionar mais. Não estou chorando por mim, Ellen, respondeu Kate. É por ele, que imaginava me ver de novo amanhã,
e vai ficar tão desapontado. Há de esperar por mim e eu não irei. Bobagem, retruquei. Imagina que ele tem pensado na senhorita tanto quanto pensa nele? Por acaso ele não tem Harrington para lhe fazer companhia? Ninguém chora por ter perdido uma relação com alguém que só viu 2 vezes, em 2 tardes. Linton há de imaginar o que aconteceu e não vai perder mais tempo pensando na senhorita. Mas será que não posso escrever um bilhete dizendo a ele por que não poderia ir? Perguntou ela, pondo-se de pé. E mandar aqueles livros que prometi emprestar? Os livros dele não são tão bons quanto os meus, e ele ficou muito empolgado quando lhe falei como eram interessantes. Não posso, Ellen? Não, não pode, de jeito nenhum. Neguei categoricamente. Ele depois ia lhe escrever uma resposta e isso nunca mais teria fim? Não, senhorita Catherine. As relações entre a senhorita e esse menino têm de acabar por completo. É o que o seu pai espera e hei de garantir que aconteça. Mas como é que o simples bilhetinho... Recomeçou ela, colocando no rosto uma expressão de súplica. Silêncio. Interrompi. Não vamos começar com essa história de bilhetinhos. Vá para a cama. Catherine me lançou um olhar furioso, tão furioso que a princípio me recusei a lhe dar um beijo de boa noite. Cobri-a e fechei a porta, bastante aborrecida. No meio do caminho me arrependi. Voltei silenciosamente ao quarto e eis que dei com a mocinha de pé, junto à escrivaninha, com uma folha de papel em branco à sua frente e um lápis na mão, que tratou de esconder, culpada, quando entrei. Não vai conseguir ninguém para levar esse bilhete, Catherine, se eu escrever. E agora vou apagar sua vela. Coloquei o apagador sobre a chama, recebendo ao fazê-lo um tapa na mão e um petulante "mulher horrível". Fui-me dali novamente e ela passou o ferrolho, num dos seus piores acessos de irritação e capricho. A carta foi concluída e levada ao seu destinatário por um leiteiro, que vinha do vilarejo, mas só vinha saber disso muito tempo depois. As semanas se passaram e o humor de Kate melhorou, embora agora desse para se esconder nos cantos sozinha, e com frequência, se eu me aproximasse de repente enquanto estava lendo, sobressaltava-se e se debruçava sobre o livro, obviamente tentando escondê-lo, e eu notava folhas soltas em meio às páginas. Também passou a descer bem cedo de manhã e a ficar ali pela cozinha, como se esperasse a chegada de alguma coisa, e tinha uma gavetinha no armário da biblioteca, na qual remexia por horas a fio e cuja chave sempre tomava o cuidado de remover quando se afastava. Um dia, enquanto ela examinava a gaveta, observei que os joguetes e bugigangas que anteriormente a ocupavam tinham se transformado em pedaços de papel. Minha curiosidade e minha desconfiança foram despertadas. Decidi dar uma olhada em seus misteriosos tesouros. Assim, à noite, logo que ela e meu patrão se retiraram aos seus aposentos, procurei entre as chaves da casa uma que coubesse na fechadura. Abrindo-a, derrubei todo o conteúdo em meu avental e levei para o meu quarto, a fim de examinar tudo com calma. Embora só o que tivesse fosse suspeitas, fiquei surpresa ao descobrir que havia um grande volume de correspondência, diária ao que parecia, remetida por Linton Ratcliffe. Eram respostas às cartas dela. As mais antigas eram acanhadas e breves. Gradualmente, porém, se expandiram e se tornaram copiosas cartas de amor. Tolas, como era de se esperar dada a idade do remetente, mas com toques aqui e ali que me pareciam vir de fonte mais experiente. Algumas me pareceram misturas estranhas de ardor e insipidez. Começavam com um tom de sentimento forte e sincero e terminavam do jeito afetado e palavroso com que um colegial poderia se dirigir a uma amada imaginária, incorpórea. Se agradavam a Catherine, não sei dizer. A mim pareciam dignas de ir parar no lixo. Depois de ler um punhado, amarrei-as num lenço e a pus de lado, voltando a trancar a gaveta vazia. Como era de hábito, minha jovem patroa desceu cedo e foi para a cozinha. Observei-a se dirigir para a porta ao ver chegar um rapazinho. Enquanto a encarregada pelo leite enchia sua lata, Catherine meteu algo no bolso do casaco dele e tirou outra coisa dali. Dei a volta no jardim e fiquei à espera do mensageiro, que lutou corajosamente para defender a confiança que nele haviam depositado, e derramamos o leite. Por fim, porém, consegui tirar dele a epístola, ameaçando-o com sérias consequências se não fosse direto para casa. Fiquei ali e folheei a afetuosa carta escrita pela senhorita Kate. Era mais simples e mais eloquente que as de seu primo, muito bonita e muito tola. Balancei a cabeça e voltei pensativa para casa. Como o dia estava chuvoso, ela não podia se divertir passeando pelo parque.
Assim, ao concluir os estudos da manhã, recorreu ao consolo da gaveta. Seu pai estava sentado à mesa, lendo. Eu, propositalmente, me ocupava consertando umas franjas meio rotas na cortina da janela, observando com atenção o que ela fazia. Nenhum pássaro que tenha regressado ao ninho, onde deixara seus filhotes chilreando, e o encontrado saqueado, expressou o desespero mais absoluto na angústia de seus pios e bater das asas do que ela, com um simples "oh", e a mudança que transfigurou seu rosto, ultimamente não muito alegre. O Sr. Linton ergueu os olhos. "O que foi, querida? Você se machucou?" Indagou. Seu tom de voz e a expressão em seu olhar asseguraram a ela de que não fora ele o descobridor do tesouro perdido. "Não, papai", disse sobressaltada. Ellen, suba comigo. Estou me sentindo mal." Obedeci e a acompanhei. "Ah, Ellen, elas estão com você", começou a dizer imediatamente, caindo de joelhos, quando nos vimos a sós. "Ah, devolva-me e nunca mais volta a escrever. Nunca mais. Não conte ao papai. Você não contou ao papai, Ellen. Diga que não. Fui muito desobediente, mas não faço mais isso." Com ar muito severo, mandei que ela se levantasse. "Muito bem", exclamei. "Senhorita Catherine já vem trocando essas cartas faz tempo, o que parece. Pode se envergonhar delas. É com certeza uma boa pilha de lixo que examina em suas horas de lazer. Merecia ser publicada. E o que acha que seu pai vai pensar quando eu as mostrar a ele? Ainda não fiz isso, mas não pense que vou guardar seus segredos ridículos. Que vergonha! E a iniciativa de escrever esses absurdos deve ter sido sua. Ele não teria pensado em começar, eu tenho certeza." Não fui eu, soluçou Kate, tristíssima. "Não pensei nenhuma vez sequer em amá-lo, até que..." "Amá-lo?" exclamei, pronunciando a palavra com desprezo absoluto. "Amá-lo? Onde já se viu? Daqui a pouco vou dizer que amo um moleiro que vem uma vez por ano comprar nosso milho. Que belo amor! Somado às 2 vezes, a senhorita mal chegou a ver Linton por 4 horas em toda a sua vida. Aqui está o seu lixo infantil. Vou levar tudo para a biblioteca e veremos o que seu pai tem a dizer sobre esse amor." Ela pulou para apanhar as preciosas epístolas, mas segurei-as acima da cabeça. Kate então suplicou, transtornada, que eu as queimasse, que fizesse qualquer coisa menos mostrá-las ao seu pai. E eu, tão inclinada a rir dela quanto a ralhar com ela, pois achava que era tudo bobagem de criança, acabei cedendo com uma condição. Perguntei-lhe: "Se eu concordar em queimá-las, a senhorita me promete de pés juntos que nunca mais vai enviar, nem receber uma única carta que seja, nem um livro, pois notei que lhe mandou livros, nem cachos de cabelo, nem anéis, nem brinquedinhos?" "Não trocamos brinquedinhos", exclamou Catherine, o orgulho vencendo a vergonha. "Nada então, senhorita?" Repeti. "Se não prometer, vou descer agora mesmo." "Prometo, Ellen", exclamou ela, agarrando meu vestido. "Ah, jogue-as no fogo, jogue logo." Mas quando fui abrir espaço na lareira com o atiçador, o sacrifício se mostrou grande demais. Ela suplicou, com sinceridade, que eu poupasse uma ou duas. "Uma ou duas, Ellen, só para me lembrar de Linton." Desatei o lenço e comecei a jogá-las no canto da lareira, e a chama subiu numa espiral pela chaminé. "Vou guardar uma, sua desgraçada!" gritou ela, metendo a mão no fogo e tirando dali alguns fragmentos parcialmente consumidos, à custa dos próprios dedos. "Muito bem, e vou guardar algumas para mostrar ao seu pai." Respondi, separando o resto e me virando de novo para a porta. Catherine jogou os pedaços enegrecidos de papel de volta nas chamas e fez um gesto para que eu concluísse a imolação. Assim fiz, agitei as cinzas e as enterrei debaixo de um punhado de carvões, enquanto ela se retirava aos seus aposentos, calada e aparentemente estando muito ofendida. Desci para dizer ao patrão que o mal-estar da filha já tinha quase passado, mas que julgava melhor ela ficar deitada um pouco. Ela não quis almoçar, porém reapareceu na hora do chá, pálida, os olhos vermelhos, mas com aparência externa de extraordinária tranquilidade. Na manhã seguinte, respondia à carta com um bilhete que dizia: "Pede-se ao jovem Sr. Radcliffe que não mande mais bilhetes à senhorita Linton, pois não lhe serão entregues." Daquele dia em diante, o rapazinho passou a vir de bolsos vazios.